Se a corrida de produção de livros fosse comparada a uma corrida de cavalos, eu diria que a Bíblia é o azarão que nem saiu lá da baia e ganhou a corrida. Não sei como. Eu acho interessante essa frase de Leonard Ravenhill. Ele dizia o seguinte: a Bíblia é um livro radical, absolutista. Ela é inteiramente absoluta ou obsoleta. Então já é uma coisa que causa um tiro no pé acadêmico, você ser absolutista. Você não abrir margem para estar errado. A Bíblia não abre margem para estar errado. Ela disse a palavra de Deus. Agora, curioso, eu vou pular um pouquinho aqui que o tempo está avançado. A escrita da Bíblia, para aqueles que são formados em letras, não é a melhor escrita que tinha. Santo Agostinho dizia que ele, comparando o texto bíblico com o texto de Cícero ou de Homero, a Bíblia, em termos de qualidade literária, ficava abaixo. Eu podia até ir mais longe ainda. A Bíblia tem vários problemas editoriais, pequenas contradições. Um texto fala que Jesus entrava em Jericó quando ele curou o cego, o outro fala que ele saía de Jericó e que eram 2 cegos. Era um cego ou 2 cegos? Ele estava entrando ou saindo da cidade. A Bíblia tem expressões que são politicamente incorretas. Se teu inimigo te obriga a andar 1 milha, anda 2. Se um homem olhar para a mulher com intenção impura, já adulterou com ela. Aquele que não amar o seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Expressões obscuras. Deus não se arrepende, depois Deus se arrependeu. A Bíblia também é um livro que tem histórias bizarras de incesto. Concubina que foi esquartejada. O herói Davi que mata um gigante e corta a cabeça dele. Ou seja, quando eu pego a Bíblia esquecendo o lado espiritual e apenas como obra literária, ela comete todos os erros que uma obra literária não pode ter. Eu já escrevi vários livros e quando você escreve um livro, você passa por revisão, por editor. Olha, uma tese doutoral. Aqui na página 1 você fala uma coisa, na página 40 você diz outra. Tem uma contradição aqui, corrija isso. A Bíblia não teve correções. Os textos estão aí. Então era um livro que, ela não era um livro para ser vendido. Ela não é um livro que poderia estar no best-seller, nem na opus magno do mundo, nem num clássico. No entanto, a Bíblia está aí, vendida. E eu vou passar um pouquinho rápido, porque o meu horário está acabando ali. Vou dizer para vocês que o que mais me chama atenção é que mesmo com todos esses defeitos literários, a Bíblia não caiu no esquecimento. Vocês estão entendendo onde é que eu estou querendo chegar? A Bíblia hoje tem esse sucesso de mais de 7 bilhões de exemplares vendidos, mas olhando como escritor de livros, ela não tem essa qualidade literária que um livro deveria ter. Por exemplo, um livro, para ter qualidade literária, ele tem que ter uma linha de raciocínio do início ao fim. Embora você não tenha contradição entre os profetas da Bíblia, ela não tem uma linha editorial. Ela não tem uma linha editorial. Você está contando a criação do mundo, daqui a pouquinho conta de novo a criação do mundo, parecendo até que são 2 documentos. As histórias se repetem. Tem uma genealogia chata de ler. Mistura muitos assuntos. Então, uma hora falando de poesia, daqui a pouquinho fala de família, daqui a pouquinho fala de alimentação. Aliás, tem até uma história interessante envolvendo Voltaire. Alguns pensam que essa história seria uma lenda urbana, mas eu estou aqui com a referência onde nós tiramos isso aí. Que em 1776, Voltaire estava nesse hotel em Lausanne, na Suíça, quando ele fez uma declaração. Esse era um hotel em homenagem a Edward Gibbon, que era um ateu. E Voltaire falou que em 100 anos a Bíblia estaria relegada às prateleiras do esquecimento. Voltaire, o pai do deísmo moderno. E, ironia das ironias, pouco tempo depois da morte de Voltaire, a sala onde ele fez aquela declaração foi transformada num depósito da Sociedade Bíblica da Suíça. E hoje, os livros de Voltaire não são tão conhecidos, mas a Bíblia está aí, conhecida. Ou seja, a Bíblia era um livro que tinha tudo para ser destruído ou completamente modificado. Muita gente pergunta assim, quem me garante que a Bíblia não foi mudada pela igreja ao longo dos anos? Sabe qual a resposta leiga que eu posso dar? Os próprios problemas literários que ela tem. Raciocine comigo. Se a Igreja Católica tivesse modificado a Bíblia na Idade Média, como muitos acusam, como é que estariam os 10 mandamentos em Êxodo capítulo 20?
Estaria falando do sábado? A oração da Ave Maria estaria completa na Bíblia. Se a Igreja Católica tivesse mudado radicalmente a Bíblia na Idade Média, nós não teríamos um mandamento dizendo: não farás para ti imagem de escultura. Se a Igreja Católica ou Protestante tivesse mudado radicalmente a Bíblia para ela fazer jus aos novos tempos, aquelas contradições pequenas não estariam ali na Bíblia. Um evangelista falando que um dos ladrões, Lucas, pediu a Jesus: lembre-te de mim quando vieres no teu reino, e Mateus fala que os dois lançavam impropérios sobre Jesus. A parte da concubina esquartejada teria sido tirada. Davi cometendo adultério e matando o marido da mulher também teria sido tirada. Aliás, a Bíblia foi o livro mais perseguido. Diocleciano perseguiu a Bíblia. Na Idade Média, muitas autoridades eclesiásticas não deixavam que a Bíblia fosse apresentada para o povo. Na Idade Moderna também, em 1713, por exemplo, 10.000 Bíblias foram queimadas por ordem de Fernando III. O Papa Clemente II condenou a leitura da Bíblia, e o Papa Gregório considerou as sociedades bíblicas um crime. Agora, curioso, em 5 minutos eu termino, só para o pessoal do som saber que eu estourei o meu tempo agora. O curioso de tudo isso é que, apesar de todas essas destruições em massa que a Bíblia teve, e com um detalhe, guarda isso aí na sua informação, para você falar para o seu professor na sala de aula quando ele debochar da Bíblia. Nenhum livro da humanidade foi tão destruído e proibido e perseguido e debochado como a Bíblia. Nenhum. Escolha qualquer clássico que você quiser. Vamos pegar aí os Lusíadas de Camões, ou a Eneida de Virgílio, ou a Odisseia de Homero. Qual foi a vez na história que Homero foi proibido e quem lesse Homero seria morto? É lógico que na Idade Média teve o Index Prohibitorum dos livros que você não podia ler, mas ninguém estava virando mártir porque queria preservar aqueles livros. É lógico que houve uma época em que o pessoal preferia Platão a Aristóteles, mas eu nunca conheço na história uma ordem de um rei, ou de um papa, ou de um senhor feudal, mandando em toda a casa, destruindo todas as obras de Aristóteles. Tem? Virgílio foi destruído em massa? Não. Agora a Bíblia foi. Foi o livro mais destruído. Quando eu falo que 10.000 exemplares da Bíblia foram queimados, antes da invenção da imprensa, antes de Gutenberg, para você produzir um livro era tudo manual escrito à mão. Então, para você escrever uma Bíblia inteira, era um trabalho de 4 a 5 anos de cópia. Caríssimo. Ter um exemplar da Bíblia inteiro era o equivalente a ter um Porsche. Porque só para produzir uma Bíblia, você tinha que matar pelo menos umas 5.000 cabras. Por que tinha que matar 5.000 cabras? Para tirar o couro dela, fazer o pergaminho, fazer a folha e copiar tudo à mão ali. Era muito caro a produção de um livro. Então você consegue imaginar comigo que não haviam tantas cópias de livros assim, espalhadas por todo lado. Agora, nessa pobreza de cópias de livros, imagina um livro chamado Bíblia Sagrada, em que um imperador romano, como foi o caso de Diocleciano, manda queimar milhares de Bíblias em praça pública de uma vez só. Do ponto de vista lógico, racional, acadêmico, era para esse livro não ter sobrevivido, senão migalhas. Agora, quando eu pego uma lista, olha que interessante, só de manuscritos, antes da invenção da imprensa, eu descubro que hoje as guerras gaulesas de Júlio César só contam com 10 cópias. E a cópia mais antiga que eu tenho das guerras gaulesas está 1000 anos depois do original. Quando eu pego a tetralogia de Platão, eu só tenho 7 cópias manuscritas, com também um hiato de 1.200 anos da versão original. Da versão não, do original. Eu só tenho 8 cópias da história de Tucídides. 8 cópias, com o hiato de 1.300 anos em relação ao original. Sófocles, que escrevia as peças de teatro, melhorzinho, eu tenho 100 cópias, mas com o hiato de 1.400 anos desde o original.
O livro mais bem representado da Antiguidade é justamente de Homero. Eu estou falando da Ilíada. A Ilíada, ali até corrigir, não são 643 mais. Descobriram novos manuscritos. Nós temos quase 2.000 cópias da Ilíada de Homero. Mas só a Ilíada de Homero, porque o resto é abaixo de 100. Agora, a Bíblia, com todas essas destruições em massa que eu falei, nós temos só do Novo Testamento mais de 5.800 cópias. Só do Novo Testamento. E sabe qual que é o hiato entre a cópia mais antiga e o original? Menos de 20 anos. E querem mais? Se eu pegar as versões antigas em copta, siríaco, latim, aí eu posso falar que eu tenho mais de 42.000 cópias da Bíblia Sagrada. Agora, o curioso que eu pergunto para os acadêmicos é: eu nunca vi alguém em sã consciência se tornar mártir por sua interpretação de Shakespeare. Eu nunca vi um especialista em literatura inglesa falar o seguinte: eu morro defendendo a minha interpretação de Shakespeare. Mas eu vi muita gente falando: eu morro por minha interpretação da Bíblia. Então, para fechar isso aqui, o que eu deduzo? Esse livro tem uma coisa que nenhum outro livro da humanidade tem. Porque ele inspira tanto amor e devoção e ao mesmo tempo tanto ódio. Porque eu fico me perguntando, um livro com tantos defeitos literários, por que ele foi tão perseguido? Uma boa pergunta para você fazer para o seu professor cético. Professor, se a Bíblia é um livro tão idiota, tão tolo como o senhor está apresentando, que ele apresenta para você o seguinte: olha, os cristãos são tão idiotas, na sua igreja eles nunca te mostraram que tem uma contradição de Gênesis capítulo 1 para capítulo 2? Eles nunca te disseram na sua igreja que Ur dos Caldeus é um termo errado, porque não existia Ur dos Caldeus na época de Abraão? Ele vai vomitando tudo aquilo em você, e você fica: nunca me contaram isso na igreja, realmente a Bíblia está errada. Faça uma pergunta de volta: professor, se esse livro é tão idiota, tão estúpido, ele não ameaça ninguém, por que vocês querem tanto combatê-lo? Por que ele foi tão perseguido ao longo da história? Por que ele foi tão perseguido? Alguma coisa tinha nele que ameaçava as pessoas. E ao mesmo tempo que ele foi tão odiado, tão perseguido, por que ele foi tão amado? Porque ninguém nunca morreu pelas grandes obras de Aristóteles. Eu nunca vi um mártir que focou lá eu morro, mas eu não nego Aristóteles. E Aristóteles era formidável. Mas eu vi muitos mártires que morreram por causa da Bíblia Sagrada. E vamos terminar esse sermão com uma proposta de exercício. Vou para o último slide. Faça um exercício. Pegue uma prisão de segurança máxima em Salvador. 2 prisões de segurança máxima. E numa, você dê para os presos lerem autores importantes: Yuval Harari, Saramago, Dias Gomes. Deixe os presos lerem esses livros maravilhosos aí. O Universo numa Casca de Nós, de Stephen Hawking. Deus, um Delírio, de Dawkins. Mande esses livros lá para os presos lerem. E na outra prisão de segurança máxima, dê Bíblias. Depois de 2 anos, você volta na prisão e eu desafio: quantos ex-criminosos você encontrará na prisão número 1 porque leram todo esse material acadêmico, bom e de profundo? Quantos ex-traficantes de drogas, quantos ex-estupradores, quantos ex-delinquentes, quantos ex-estelionatários você terá porque leram Deus, um Delírio, de Richard Dawkins? Agora vá na prisão número 2. Eu não ficarei nem um pouco surpreso se não houver uma capela ali dentro cantando Deus é tão bom. Eu acho que isso por si só fala para você o que está por detrás desse livro.